livro do Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e também foi escrito por Moisés, assim como os demais livros do Pentateuco. Mas quando de fato aconteceu o Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito? Meu irmão, saiba que você não é o único a perguntar isso. O fato é que é impossível afirmar com certeza, e um dos motivos para isso é que não há quase nenhum nome próprio na narrativa do Êxodo que ajude a relacionar o texto bíblico com os acontecimentos da história egípcia conhecida atualmente. Mas é claro que este silêncio na história egípcia não pode invalidar o texto bíblico. Afinal, os monarcas egípcios não costumavam registrar suas derrotas e certamente não registrariam a morte do seu exército perseguindo um grupo de escravos em fuga. Mas talvez você esteja se perguntando, e as cidades armazéns de Pitom e Ramsés, que foram construídas pelos hebreus? Realmente, este último nome já nos remete ao faraó Ramsés II, que é bem conhecido na história. Mas, examinando outras evidências bíblicas, os hebreus já não estavam mais no Egito no período deste faraó. E, por isso, muitos estudiosos sugerem que Ramsés II apenas renomeou essas duas cidades. A data em que os hebreus deixaram o Egito e que foi escrito o livro gera debates. Mas para este estudo, concordaremos com os estudiosos que defendem que o Êxodo aconteceu em aproximadamente 1450 a.C. e o livro foi escrito entre 1450 e 1410 a.C., durante a peregrinação de Israel rumo a Canaã. Voltando nossos olhos à narrativa do livro, Êxodo pode ser dividido em duas partes principais: o povo no Egito e sua libertação, e o povo no deserto, quando Moisés recebe as primeiras leis e as instruções para a construção do tabernáculo. Gênesis termina com a chegada da família de José no Egito. Depois de 400 anos vivendo naquela terra, uma família de 70 pessoas cresceu ao ponto de se tornar aproximadamente 2 milhões de hebreus. O aumento do número de hebreus preocupou o novo faraó, e agora eles viviam sob severa escravidão. Havia níveis de escravidão no Egito. Enquanto alguns trabalhavam em covas de barro, outros eram carpinteiros, joalheiros ou artesãos. Os hebreus provavelmente estavam inseridos na classe mais inferior de escravos. Faraó, um homem cruel, ordena às parteiras hebreias que matem os recém-nascidos hebreus se estes fossem meninos. Quando elas desobedecem, ele ordena que o seu povo lance os meninos hebreus recém-nascidos no rio Nilo. O Nilo, que representava a fonte de vida para os egípcios, traria morte ao povo de Deus. Mas Deus reverteu essa situação e fez com que aquele mesmo rio trouxesse a libertação para Israel, pois foi às margens do rio Nilo que uma mulher corajosa colocou seu filho na tentativa de livrar da morte. Você já sabe de quem estamos falando. Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó. O nome Moisés vem do hebraico tirar fora e, na verdade, pode ser uma tradução equivalente do nome egípcio que a princesa deu a ele. Segundo o discurso de Estevão, Moisés viveu 40 anos no Egito e outros 40 anos no deserto, onde foi preparado por Deus. O Senhor ouviu o clamor do povo e, no tempo certo, levantou um homem para socorrê-los. No Monte Sinai, quando apacentava as ovelhas de seu sogro, Moisés viu uma sarça em chamas e ali foi chamado por Deus. De volta ao Egito, Moisés fala com o faraó, que não dá ouvidos, e por isso o Senhor envia 10 pragas àquela terra. Agora, você sabia que cada uma dessas pragas era um ataque direto a um dos falsos deuses egípcios? Temos um outro vídeo aqui no canal que detalhamos esta questão, mas queremos destacar apenas um ponto. A primeira praga, caso você não se lembre, foi o Nilo se transformando em sangue. Exatamente aquele rio que foi a razão da morte de muitos meninos do povo de Deus. Agora se revelou fonte de morte também para os egípcios, causando repulsa a este povo que antes o considerava sagrado. Faraó finalmente permite que o povo saia, e então a Páscoa é instituída na noite que antecedeu a libertação de Israel. Um cordeiro foi sacrificado. Seu sangue se tornou a marca que livrou os hebreus da morte, e a Páscoa se tornou uma festa anual obrigatória para todo o povo. O povo foi liberto. Finalmente, o êxodo aconteceu, e nem a nação mais poderosa da época pôde impedir o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. O número total de pessoas que saíram do Egito é estimado em aproximadamente 2 milhões. Mas vemos que tinha uma mistura de gente entre os hebreus,
que podem ser egípcios, atraídos pelos feitos maravilhosos do Deus dos Hebreus. Sinais maravilhosos foram feitos entre o povo, e o cântico triunfal de Moisés é uma celebração apropriada para os eventos passados. Tanta coisa já aconteceu até aqui, mas ainda estamos na metade da história. Agora, Israel precisava se afastar do passado e firmar uma aliança com o Deus que os libertou. 3 meses depois de sair do Egito, diante do Monte Sinai, o Senhor se revelou grandiosamente. Foi ali que o Senhor chamou Moisés e agora se revela a todo o povo. Não era mais apenas uma sarça ardente que queimava. Todo o monte tremia e fumegava com a presença de Deus. É diante deste monte que Israel nasce como nação. O povo temeu diante da presença do Senhor, mas Moisés subiu ao monte e ficou ali por 40 dias, mesmo período que Jesus passou no deserto. Naquele monte, Moisés recebeu as tábuas da lei e as instruções para a construção do tabernáculo, que representaria a presença de Deus no meio do povo. Não demorou muito, porém, para que o povo rompesse com a aliança. E, enquanto Moisés estava no monte, o povo construiu um ídolo, já infringindo os 10 mandamentos que haviam recebido há tão pouco tempo. As tábuas foram quebradas, mas a aliança permaneceu intacta. Deus ainda habitaria em meio ao seu povo. E a prova disso é que o livro termina com a cuidadosa e dedicada construção do tabernáculo e de todos os elementos presentes nele, sob a liderança de Bezalel e Aholiabe. O capítulo final contém um relato da dedicação do tabernáculo e a presença de Deus finalmente entre os homens. Este é o verdadeiro clímax do livro, pois o povo foi liberto do Egito justamente para isso. A tribo de Levi foi escolhida e separada para toda a tarefa a ser realizada no tabernáculo. Mas como os levitas deveriam agir? O que poderiam fazer e o que deveriam evitar? Isso tudo fica claro no próximo livro do Pentateuco, Levítico, que estudaremos em breve. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal, principalmente se quiser saber muito mais sobre os livros da Bíblia. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!